Então tá, galera, boa noite para todo mundo. Eu sou o Madeira. Hoje nós temos mais um estudo bíblico e eu tô aqui com o Guilherme, com a Isis, com a Júlia e hoje a gente vai estar dando sequência ao estudo bíblico do capítulo 19 de João. Hoje nós iremos ler do verso 17 até o verso 30, tá? Dando seguimento aí àquilo que nós vimos ontem. E amanhã nós vamos finalizar aí o capítulo 19. Nós estamos chegando ao finalzinho aí já desse livro, indo para os desfechos finais. E resumindo, né, pegando aí os tópicos principais daquilo que vocês viram ontem no estudo junto com o Matheus, e provavelmente vai estar aqui também no YouTube, você pode depois procurar. Jesus, né, ele tem a sua morte aclamada pelos guardas e sacerdotes. Jesus também, ele é humilhado, zombado e ferido. E Pilatos, ainda que indeciso quanto à decisão que ele tomaria a respeito de Cristo, ainda que indeciso, ele se curva à opinião pública e entrega Jesus para a crucificação, vamos assim dizer, né? E hoje a gente vai dando sequência daquilo que foi visto ontem, tá bom? Então acompanhe aí, por favor, na tela ou com a sua Bíblia, João, capítulo 19, a partir ali do verso 17. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Aqui, João ele não dá muitos relatos, muitos detalhes como nos outros evangelhos. Por exemplo, o Evangelho de Mateus relata que Jesus, no meio desse processo, né, onde ele está com a sua própria cruz, ele cansa. E aí fala do personagem de um homem que ajuda, né, Jesus a carregar a sua própria cruz. Aqui um ponto importante para a gente entender por que que Cristo ele sai da cidade, né? Aqui o versículo inicial fala que ele saiu para o lugar chamado Calvário. As exigências judaicas exigiam que as execuções acontecessem fora da cidade. Levítico, Deuteronômio, Números também fala a respeito disso, onde a execução, né, a pena de morte daquela época, para quem cometesse determinados pecados, o pagamento seria feito com a própria vida e fora do acampamento, fora da cidade. Então Jesus também como cordeiro morto, né, como cordeiro levado ao sacrifício em nosso favor, é levado e sai para fora da cidade para ser morto também, cumpre, né, a escritura. E a gente vai ver isso muito hoje, tá? Então, vai ser muito bacana a gente fazer esses links com o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aquilo que a palavra já falava a respeito de Cristo e que se cumpriu várias e várias profecias, principalmente na morte de Jesus, principalmente nesses períodos que nós vamos ler agora. Verso 18. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Aqui ele está falando a respeito dos pecadores, ou melhor, dos ladrões, né? Que foram crucificados junto com Jesus na cruz. Outros evangelhos dão mais detalhes sobre quem eram esses dois, mas é interessante a gente olhar a primeira referência do Antigo Testamento sobre esse assunto. Tá, uma das referências é lá em Isaías 53, versículo 12. Isaías, capítulo 53, verso 12, diz o seguinte: Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Aqui falando claramente de Jesus, na verdade, todo Isaías 53 é uma referência ao próprio Cristo. E aqui eu quero que a ênfase de vocês, a atenção, esteja essa pequena frase, pois ele se expôs à morte e foi contado entre os pecadores. Jesus do meio e outras duas pessoas que estavam sendo condenadas à morte pelo pecado que cometeram. A diferença delas para Jesus é que Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus levou sobre si o nosso pecado e foi contado junto com os rebeldes. O Cordeiro de Deus
O nosso Senhor, ele não foi crucificado no altar do sacrifício, como uma oferta de um holocausto de aroma agradável ao Senhor. Muito pelo contrário, ele foi contado entre os rebeldes, ele foi contado como mais um pecador perante ao povo, e naquele momento da cruz, ele estava recebendo a ira de Deus. Isso é muito forte, porque depois a gente vai vendo uma outra referência de um versículo, dizia-se, né, que maldito aquele que for pendurado num madeiro. Então, Jesus, ele realmente, naquele momento na cruz, estava recebendo tudo aquilo que eu e você, que toda a humanidade deveria receber. Seguimos ali no verso 19. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Verso 20. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Se você for olhar, pegar o contexto, pegar todo o livro de João, na verdade, e eu achei interessante essa referência que a Bíblia de Estudo da NAA fala, é que existem, em alguns momentos, João fala como se fosse um duplo sentido, né? E aqui não fala no sentido pejorativo que a gente conhece, mas realmente de duplo sentido, dois sentidos distintos. Um exemplo, né? Lá em João 3, quando fala que Jesus seria levantado, né? Quando João tem esse relato de que Jesus seria levantado, tá falando de crucificação, mas também está falando de exaltação, glorificação, melhor dizendo, né? Cristo seria elevado aos céus após a sua ressurreição, e ali estaria sendo glorificado. Então, há dois sentidos lá em João 3, quando fala de crucificação e também glorificação, quando se refere de Jesus sendo levantado. A gente tem também o relato lá, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana no poço, né? Quando fala a respeito de água, ali o sentido não é água literal, no sentido da água do poço, mas Jesus usou aquele elemento daquilo que a mulher iria fazer, que era retirar a água naquele momento, para trazer o sentido espiritual da habitação do próprio Deus. Olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria água para mim. Então Jesus fazia isso, e João relata vários momentos, e aí é interessante perceber, quando a gente pega é, esse pano de fundo, né, dessa questão do duplo sentido, a gente percebe a ironia, vamos assim dizer, dessa placa escrito Nazareno, Rei dos Judeus. Por que é uma ironia? Porque ela de fato apresenta uma verdade, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E onde é que está a ironia nisso? Tudo o que os líderes religiosos, tudo que aqueles que participaram ativamente, né, de uma conspiração, desejando que Jesus fosse morto, do que eles menos queriam era que Jesus fosse associado como rei deles. Eles não queriam ter nenhum tipo de relação, e quando se fala de rei, piorou ainda. Piorou ainda. Então, é interessante porque a gente vê que Pilatos, né, ele não se deu conta da verdade e da profundidade daquilo que ele havia escrito. E é interessante quando fala também ali a respeito dos idiomas, né, da língua que foi escrito aquilo ali. Estava escrito em hebraico, estava escrito em latim e grego, né? Ou seja, os principais idiomas da época, para que todos vissem, para que todos observassem, para que todos tivessem conhecimento que o rei dos judeus estava sendo morto naquele dia. Olha só o que diz o verso 21. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse: sou o rei dos judeus. Verso 22. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. A clara oposição dos líderes judeus aqui diante de Jesus se mantém mesmo quando ele está crucificado.
Isso é muito louco quando a gente vai pensar a respeito, né, gente? Porque eles conseguiram aquilo que eles queriam. Eles conseguiram que Jesus fosse é, crucificado. Eles conseguiram aquilo que eles queriam, que era Jesus sendo morto, sendo entregue, acusando Jesus de uma blasfêmia. Eles conseguiram aquilo que eles buscavam. Mas ainda assim isso não é suficiente. O que eles se importam não é de um homem pendurado numa cruz e ele sem ter uma acusação plausível de Jesus, sem conseguir provar nada das acusações que eles faziam ao próprio Jesus, não conseguindo provar onde que Jesus estava errado, onde que essa pessoa tinha blasfemado, por exemplo, onde que ela tinha pecado, onde que ela tinha errado. Eles não conseguiam provar nada disso. E eles não se importam com aquele homem pendurado, mas eles se importam com a palavra, com a semântica, com a frase que estava escrito ali, né? Não, 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 não diga que ele é rei dos judeus, não fala um negócio desse. É como se dissessem assim, olha, ele disse, eu sou rei dos judeus. Não me associa com esse cara, não me associa com essa pessoa aí que está nessa cruz. E Pilatos, né, obviamente ali, meio que sem se importar com a reclamação deles, diz, olha, o que eu escrevi, escrevi. O que está escrito, está escrito. E como a gente viu anteriormente, né, sem a profundidade do que aquilo representava de fato. Olha o verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Olha o verso 24. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Aqui, galera, é costume, né? Era costume da época, as roupas dos condenados pertencerem ao soldado que estava em serviço naquele momento. O ponto central é o cumprimento da palavra profética que havia sido dito lá por Davi, há mais, né? Mais ou menos ali há 1000 anos antes da crucificação do Mestre. E aí, por isso que eu falei que é interessante essas referências, né? Esses links com o Antigo Testamento, porque a Bíblia é como se fosse um quebra-cabeça, né? Onde cada vez mais que você vai montando as peças, vai colocando elas nos seus devidos lugares, né? Você depois de pronto, depois de entender isso, você consegue ter a visão geral do plano de Deus e ver que diversas pessoas de diversas épocas da história, de diversos contextos, escreveram algo inspiradas pelo próprio Deus, que depois se conecta com o plano maior do nosso Senhor. Então, olha só o que disse Davi lá em Salmos 22, Salmos capítulo 22, verso 18. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Uma outra referência também de algo que a Escritura fala, e aqui nesse contexto especificamente, né, João relata a respeito do cumprimento dessa palavra. Olha o verso 25. Isso aqui é muito interessante, tá? Verso 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas e Maria Madalena. A irmã aqui de Maria, tá? Possivelmente seria Salomé, que era a mãe, né, dos filhos aí de Zebedeu. Olha só, aqui eu quero que você redobre a sua atenção quando fala, principalmente versos 26 e 27. Olha só a declaração de Jesus a respeito de Maria e a respeito de João, tá? Verso 26. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, ou seja, né, falando uma referência ao próprio João, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Talvez isso aqui seja nos pontos
mais centrais, galera, eu acho. Talvez um dos mais centrais, que mais chama atenção nesse capítulo 19 de João, tá? Por quê? Porque a gente percebe que mesmo Jesus, no momento de dor, no momento de aflição, no momento em que ele está com dor, sendo crucificado, os pregos, né, os cravos já estavam em suas mãos e em seus pés, talvez a respiração já estava já difícil, talvez a voz dele já não saía como normalmente deveria sair. Ainda assim, nesse cenário, o que Jesus faz? Ele se preocupa. Ele, na verdade, não se preocupa, não seria o termo ideal se preocupar, mas ele estima, ele demonstra cuidado pela sua mãe, que provavelmente já era uma senhora idosa, talvez não em torno dos seus 50 anos, talvez sem renda ou com uma renda muito mínima, e ele se preocupa, ele a estima, ele mantém o cuidado para sua mãe e fala dá essa missão de cuidado dela ao seu discípulo, João, ao discípulo amado. Então, Jesus, até mesmo no momento de mais aflição e mais dor, o momento mais difícil que ele estava passando nessa terra, ele não deixou de amar, ele não deixou de se preocupar com as outras pessoas, ele não deixou de realmente se entregar, né? Se entregar em todos os sentidos, entregou a própria vida, entregou o seu tempo, e aqui novamente a gente percebe Jesus demonstrando o seu talvez maior atributo, que era de fato o amor. E eu olho também para o que João fez, né? Quando fala ali que dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa, isso também me ensina muito sobre obediência, né? Obediência e fidelidade, porque João ouviu as palavras de Jesus e guardou em seu coração, né? Então ele foi obediente, foi fiel àquilo que o mestre havia ordenado ali, talvez não, né? Como uma das últimas ordenanças, talvez ou como um dos últimos pedidos de Jesus, pelo menos aquilo que nós temos relatado, é esse pedido de, olha, cuidem uns dos outros, né? Em outras palavras. Verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Verso 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de ísopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Olha só que interessante, tá? Aqui, de novo, eu faço uma outra referência ao Antigo Testamento e, de novo, eu faço referência a Salmos, tá? Olha só o que diz Salmos 69, do verso 20 ao 21. Os insultos deles me partiram o coração. Estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viesse-me a consolar. Em vez disso, põem veneno em minha boca, veneno em minha comida e oferecem vinagre para matar a minha sede. Aqui também, se eu não estou enganado, também é um salmo de Davi, tá? E aí qual que é o ponto? A escritura é fantástica porque determinados personagens bíblicos, né, ao passar por situações extremas, de guerra, perseguição, luta, declaravam coisas, né, abriam seu coração e eu acredito que sem se dar conta, sem perceber que estavam de forma profética apontando para aquilo que Jesus iria realizar na cruz, né? Então, o vinagre oferecido ali a Jesus talvez forneceu a ele, talvez não, né? Provavelmente, com certeza, forneceu a ele talvez as últimas energias para que ele desse o seu brado, né? Para que ele, como um verdadeiro homem que cumpriu até o fim o seu ministério, tivesse as energias para declarar aquilo que nós vamos ver no verso 30. Olha só o que diz ali o verso 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está
consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Em alguns outros evangelhos, né, a gente vai encontrar a palavra tetelestai. A dívida foi paga, o saldo foi quitado, a conta foi fechada, porque Jesus foi até as últimas consequências do seu amor. O que o amor de Deus é capaz de fazer, né, gente? O que o amor de Deus é capaz de realizar a ponto de ele entregar o seu único filho para que fosse contado entre os rebeldes, para que fosse contado entre os pecadores, para que recebesse a zombaria, para que recebesse a coroa de espinho, para que se sentisse abandonado pelo Pai naquele momento na cruz, onde ele fala, né, em outros evangelhos, Senhor, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus, naquele momento da cruz, não estava sendo uma oferta de aroma agradável no sentido como a gente conhece no Antigo Testamento, né? Mas ali ele estava recebendo a ira. Ele estava como um alvo nas costas. O pecado, o nosso pecado, precisava ser expiado, precisava ser pago por alguém. E somente Jesus tem essa possibilidade. Então, o servo sofredor se entregou voluntariamente, veio à terra e mostrou o caminho para o Pai. Ele é o próprio caminho. Ele é a ponte entre entre homens e Deus. Ele é a nossa certeza, ele é a pedra principal, ele é aquele que, mesmo sofrendo, e mesmo lá naquela oração, como nós vimos algumas semanas atrás, no Getsemane, quando ele ora, né, pedindo ao Pai, Senhor, será que existe uma outra forma? Se possível, passe esse cálice de mim. Se houver outra forma disso ser feito, que então seja feito. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. E como diz a palavra, agradou Deus moê-lo, porque na cruz não era o filho amado do Senhor que estava lá, mas era o meu e o teu pecado. Então, olha a seriedade disso, né, gente? Olha a preciosidade disso. E eu quero deixar algumas aplicações práticas, pelo menos três, diante daquilo que nós lemos até aqui, tá bom? Pelo menos três coisas que eu quero deixar de prático, talvez de resumo, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente leu e meditou nesses minutos referente ao capítulo 19 de João. A primeira coisa, Jesus se fez maldito para que você se tornasse uma bênção para o Deus vivo. Olha só o que diz lá em Gálatas, capítulo 3, do verso 13 ao 14. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem: Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha só esse versículo. Eu quero dar atenção nessas duas frases principalmente. Cristo nos resgatou da maldição, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. E um pouquinho mais à frente, por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados. Foi o sofrimento de Cristo que fez com que eu e você fôssemos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, né, como diz a Escritura. Então, isso não deve nos alegrar e deve nos encher de esperança. Segunda coisa, exercite o amor e o serviço, principalmente nos piores momentos da sua vida. Jesus nos ensina, quando ele fala lá para sua mãe e quando ele fala para o seu discípulo amado, João, quando ele diz, né, mulher, eis aí o seu filho, e ele diz depois ao discípulo, eis aí a sua mãe. Não existe um momento bom ou momento ideal para servir, para amar. Jesus nos ensina que todo momento
é momento de amar e é momento de servir. A Bíblia chega a dizer em outros contextos, né? Sejam devedores do amor. A única coisa que vocês devem dever para os outros é o amor. Então, exercite o amor e o serviço, principalmente nos piores momentos da sua vida. Tá cansado, tá preocupado, não tá legal, experimente nesses momentos servir e amar as pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai estar nesse processo cuidando e curando teu coração também. E por último, mas não menos importante, tenha Jesus como modelo em tudo, até nos sofrimentos que você poderá a vir passar. Olha o que está lá em Hebreus capítulo 13, do verso 12 ao 14. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o seu povo, mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Ainda, gente, ainda que a gente venha a sofrer, ainda que você venha a passar por situações que sejam difíceis, cara, tenha como modelo de perseverança, né? E eu ouvi essa semana que perseverança é a habilidade de sofrer, né, com alegria, vamos dizer assim. Paciência ou perseverança seria a habilidade de sofrer com alegria. Por mais estranha que possa parecer essa frase, mas tenha como modelo Jesus, gente. As coisas podem estar difíceis para você, você pode estar passando a barra que for, mas olhe para Cristo. Lembra que nada daquilo que a gente pode vir a passar vai se comparar com o que o nosso Senhor passou. E que da mesma forma a gente, ainda que todos queiram viver uma ótima vida nessa terra, uma ótima vida, uma boa vida, ainda que a gente venha passar por desafios, esteja preparado para olhar para Cristo como alvo da tua esperança. Galera, foi muito bom estar com vocês nessa noite. A gente vai estar compartilhando aí no YouTube a sequência desse estudo bíblico. Se você não acompanhou um dos vídeos, procure aqui no canal. E também procure estar presente também com a gente nesse estudo bíblico, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Que Deus abençoe.